Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui estamos com o nosso Hall Podcast, conectados no mais uma sexta-feira. Hoje nós estamos aqui no dia 26/8. Estou aqui com mais uma entrevista distante, né? Bem distante dessa vez. Vai ser uma história bacana. Vai ser legal vocês ouvirem do nosso entrevistado de hoje como que a gente se conheceu, porque foi aí, eu creio que na nossa história a gente se conhecer foi mover de Deus, foi Deus que moveu os pauzinhos para a gente se conhecer. E aí eu falei, eu não posso, eu vou ter que falar com ele aí para estar marcando uma entrevista, porque faz parte da minha história, eu faço parte da história dele, e ia ser muito bacana compartilhar com todos vocês que vão estar nos assistindo ao vivo, o que depois, que eu sei que muita gente nos assiste no decorrer da semana e no mês, vai estar vendo a história de vida do Jucinei, que já está aqui ao vivo comigo. Seja bem-vindo, Jucinei. Obrigado. Vou estar passando. Opa, seja bem-vindo aí. Na sequência aqui, já estou passando vou passar aqui rapidinho a vinheta de abertura. E aí, terminando a vinheta, o Jucinei vai contar a história de vida dele, vai contar o que ele faz. E é isso aí. Rapidinho, Jucinei, 49 anos de idade. A profissão dele é inspetor de qualidade. Hoje ele é noivo, cristão e mora em Blumenau. Então fiquem aí com a nossa vinheta de abertura e na sequência voltamos aí com o nosso podcast. Voltamos aí, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos aí que estão participando conosco. Seja bem-vindo, Jucinei, é um grande prazer estarmos aqui junto, falando principalmente da palavra de Deus, fazia tempo que a gente não se falava. Sim. E é isso aí, fique à vontade e a palavra é sua. Obrigado, Thiago. Uma boa noite para todo mundo que está por aí, para quem vai ouvir depois ou assistir, né, para a gente. É uma coisa nova, é uma coisa que a primeira vez que estou fazendo. Como o Thiago falou, a gente fazia tempo que não conversava, a gente se conheceu de uma forma diferente, mas é muito bom ter essa oportunidade, poder falar como Deus age na vida da gente, como Deus direciona os caminhos da nossa vida. Então, me chamo Jucinei. O Thiago até falou que não ia se atrever a falar meu sobrenome, né? Mas é Jucinei Uściński-Wiśniewski. Sou descendente de poloneses. Nasci e vivi grande parte da minha vida em São Mateus do Sul, Paraná. Nasci num lar católico. Então, meus pais, meus avós, por ser uma cidade de colonização polonesa, então o catolicismo lá é muito forte, é predominante. Então, é mais até uma cultura, então uma cultura católica na cidade. Eu vinha a começar a conhecer a palavra, ter contato com uma igreja cristã evangélica, foi com 21 anos de idade. Eu estava começando um namoro e a minha namorada, ela, que veio a ser a minha esposa mais tarde, era evangélica e eu acabei indo em alguns cultos. Eu sempre gostei de estar na presença de Deus, mas era eu ia na igreja católica, eu frequentava as missas, mas sempre alguma coisa faltava, né? Então, não sei lá. Eu gostava, eu ia, mas eu não sei por quê, porque a gente é ensinado no catecismo e tudo, a gente tinha decorava rezas e tudo, só que a gente não lia a Bíblia.
Era no E automático, no era automático. no automático, exato. Eu fui Então, católico também antes de se converter. então muitas vezes faltava alguma coisa. Eu não sabia o que, que era. Eu não sabia. Eu continuava. Eu era fiel, sempre, digamos assim, ir para chegar a ser cristão mudou a minha vida. Olha, se vocês estão esperando um testemunho de bombástico assim, é, não não tem um testemunho bombástico como a gente vê muitas vezes a pessoa que estava nas drogas, que estava muito mal e aceitou Jesus e voltou. Eu, graças a Deus, Deus me cuidou de mim durante toda a minha vida. Eu sou filho único, meus pais tinham que trabalhar, então desde os 5 anos de idade eu ficava sozinho em casa. Meus pais trabalhando, eu ficava sozinho. Então imagine hoje, numa situação de hoje, nem pode, né? O pai é preso se deixar uma criança sozinha em casa, mas naquela época ficava, precisavam, né, trabalhar. Então Aham. Deus sempre cuidou de mim. Apesar de eu estar sozinho, então estava sozinho ali em casa, mas Deus sempre esteve comigo e eu sou grato por isso, sou grato por tudo que meus pais fizeram. Jamais, nunca imaginei, mesmo depois de adulto, pensar de, pô, eu ficava sozinho em casa quando era criança. Não, nunca tive mágoa. Eu dou graças porque eles fizeram tudo isso, eles estão vivos e é muito bom quando eu vou visitar eles lá e dar um abraço, né? Minha mãe e meu pai. Então, foi gratificante. Quando eu me casei, aí, um pouco depois, 5 anos, 4 anos de casamento, 96, 99, 4 anos de casamento, nós tivemos nosso primeiro filho, Luiz Henrique, e aí ficou aquele impasse. A gente vai batizar na igreja católica, a gente vai apresentar na igreja evangélica e ficava aqui, cada um puxando para um Uhum. lado. Deu o primeiro julgo desigual. Exato, exatamente. A gente pensa que não vai ter, a gente vai conseguir conviver. Mas nesse tempo eu já estava frequentando bastantes cultos Aham. e eu já estava tendo mais conhecimento da palavra. Eu comecei a ler a Bíblia, que é coisa que a gente não. O católico, ele não é que não lê, é um pouco. Tá mastigado, né? Então a gente é, não era incentivado muito a ler. Eu falo por mim, eu tinha o costume de deixar aberto lá naquele salmo lá que todo mundo conhece. Aí o que eu sabia da palavra de Deus era da catequese e do que vinha na folhinha de domingo. É mais ou menos isso. Então, a gente não fica leigo, não fica, eu sou um analfabeto da palavra de Deus. Alguma coisa a gente vê. Uma coisa que eu aprendi também é que toda religião tem uma coisa boa. Sim. Sempre, se você seguir a doutrina exatamente, a doutrina é boa. Tem coisas que desvirtuam, né? Mas a doutrina, as religiosas, as doutrinas tornam você pelo menos uma pessoa do bem. Não vai não vai para o caminho errado aqui na Terra, não vai ser um marginal se você seguir uma doutrina religiosa. Então, aí tocou o quê? Batizamos na Igreja Católica com meu filho e apresentamos na Igreja Evangélica. Fizemos duas coisas. Uhum. Mas logo depois veio. Já tinha chegado, né, um novo pastor na igreja evangélica e ele era um senhor, um alemão muito amoroso. Era, não é, Uhum. ele está vivo, mora aqui pertinho de mim, tem que visitar ele, o pastor Mário Hart. Opa. Pastor, Qual ministério era o nome da igreja, se lembra? a Igreja Evangélica Irmãos Menonitas. Desculpa, eu não consegui entender. Irmãos Menonitas. Memonitas? Isso. Bacana. É filiada à COBIM, Convenção das Igrejas Irmãos Menonitas do Brasil. Uhum. Ela vem, o nome Menonitas, né? Ela vem de que na reforma, antes da reforma protestante, tinha os anabatistas, né? Então ela tem uma doutrina anabatista e havia um padre que começou a questionar o batismo de crianças, né? Então Uhum. foi bem na época da reforma protestante. E o nome dele era Menon Simons. E ele fez alguns seguidores.
ensinando a palavra de Deus, a doutrina que Jesus é quem salva, e contestava bastante coisas do catolicismo. E pela perseguição, eles começaram a chamar não irmãos cristãos, mas eles chamavam irmãos menonitas porque eram seguidores de Menon, que estavam, esse padre, e foi, de certa forma, o primeiro pastor ali deles. E ele era na Suíça, da Suíça, Áustria, Alemanha, e depois, com o passar do tempo, com a guerra, eles foram se espalhando. Então, em 1929, chegaram ao Brasil, aqui em Santa Catarina, em Vitimarsum, foi a primeira colônia dos irmãos menonitas fundadas. Daí foi se espalhando e tem várias igrejas aqui no Brasil, já está presente, se não me engano, em 58 países. Olha só. Eu também. E aqui eu vim para Blumenau, em São Mateus, eu fiquei em São Mateus do Sul, tem a igreja Irmãos Menonitas, eu me batizei lá, foi o pastor Mário Hardes que me batizou. Como falei, foi uma pessoa um pastor muito amoroso, que me levou. Ele era aquele pastor que era gostoso você chegar e dar um abraço nele, sabe? Então, Você lembra mais ou menos com que idade você se batizou? Você lembra? Em que ano? foi no ano 2000, 27 anos. 27 anos você estava na época? Isso. Então, fazem 22 anos. Rapaz, eu não sei se você. Eu lembro até hoje como que foi meu batismo. Se eu pudesse, eu me batizava todo dia, mas eu batismo uma vez só, né? Eu lembro de tudo, o preparativo, de tudo como foi, o friozinho na barriga que dá, a sensação Nossa. de você estar levantando da água. É uma Você coisa, levanta, você quer gritar, quer chorar, quer dar risada, você quer pular. uma coisa diferente, né? Você nem sente aquele angústia. Eu não sei nadar, então eu tenho uma certa fobia de água. Uhum. Imagine quando cobre Meu, a cabeça assim, volta, parece que. Mas lá não, naquela hora parece que foi tão normal, não deu nada de agonia, foi só uma coisa que você sai lavado, né? Você sai. uhum. Aproveitando aqui, ó, não sei se você reparou, o Esdras de Souza Oliveira é meu pastor. Ele sempre participa com a gente, mas devido à questão da internet, ele não consegue participar junto, que aí fica Uhum, ruim a questão da conversa. sim, A gente já tá um pouquinho ruim, porque é bem distante a gente tá, né? Dá umas sim. travadas. Mas ele tá desejando para você aqui, ó. Seja bem-vindo, Jucinei, que Deus te abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe a sua vida também, pastor. Acabou de aparecer ali. É, e aí você estava falando lá do que você estava. Você apresentou seu filho, né, na Sim. católica e na igreja evangélica. E aí, Aí depois tinha. aí eu tinha aquela divisão, né? Mas depois foi realmente que Deus foi me colocando na trilha, no caminho cristão. O pastor Mário era muito de formar Uhum, discípulos, depois obreiros, e com pouco tempo ele já foi me puxando, sabe? Vai fazer alguma coisa, de repente, vamos fazer uma abertura de um culto, vamos fazer um estudo nas casas, e eu acho uhum, que foi um bom treinador pra gente. Eu tinha pouco conhecimento, eu tinha uma vergonha, eu tinha um certo temor, talvez, de falar, uhum. mas uma coisa que eu não tenho muito é timidez ao falar, sabe? Então, eu nunca tive esse problema de chegar na frente de pessoas e paralisar. Então, eu ia na escola, ia apresentar um trabalho, fazer qualquer coisa, eu fazia desenvoltura. Então, alguma facilidade assim em falar. Vocês vão ver que eu falo, de repente vai dar uma hora que a gente vai estar falando e eu não paro. Então, fui participar do presbitério, fui cuidar da tesouraria da igreja. Então, comecei a participar ativamente e fazia abertura de cultos e fazia estudos nas casas. Estava já começando algumas vezes sem pastor, levava a palavra e parecia assim que, foram mudanças de pastores e foram praticamente 20 anos que estava uma maravilha.
Só que é um momento que eu estava, acho que mais dedicado, que eu chegava em casa, eu tinha, parece aquela sede de ficar pensando, vou fazer isso para a igreja. Eu vou, tem que fazer uma coisa ou outra. E a igreja passava por dificuldade e aquilo eu ficava me envolvendo muito. Eu ficava até estressado porque eu ficava pensando, esse mês vai ter dinheiro para pagar o pastor. Pô, Deus, o que está acontecendo? Uhum. E estava ali firme. E parece que nessas horas que Satanás dá uma virada na gente, ou a gente tomba, a gente cai, que a gente começa a ficar distraído nas coisas, e começaram a acontecer algumas coisas e dá para trás na minha vida, sabe? Então eu trabalhava, eu era supervisor de produção de uma fábrica renomada, tinha um ótimo salário, uma posição, né? E foi que eu comecei a ter problemas no meu casamento. Algumas coisas começou a não dar certo e acabou que a gente resolveu separar com a primeira esposa. E aquilo eu não conseguia entender. Fiquei um tempo sem entender e me prejudicou no trabalho. Eu acabei sendo relapso no trabalho, perdi o emprego, então parecia que foi caindo tudo, sabe? Um casamento de 20 anos, um emprego de 20 anos no mesmo emprego. Uhum. E foi uma época pesada. Aí tive que sair, fui embora para Telemaco-Borba. Lá uma cidade que estava em desenvolvimento também, e só que muita criminalidade. Então lá era muito, muito crime. Todo final de semana matavam pessoas, não era uma cidade grande, mas tava difícil e eu não conseguia me adaptar lá. Mas mesmo assim, eu com todos os problemas, ele estava com aquela depressão e para mim nada estava bom. Deus colocou um senhor que foi alugar uma casa para mim e ele era da Igreja Batista. Uhum. Então foi um senhor que também ele apareceu lá. Eu fui até falou, me deram uma imobiliária para ir, eu fui lá, disse que tinha uma casa, foi me mostrar a casa. A casa era recém-construída e não tinha vizinho nenhum. E eu cheguei e digo, não, tem que ficar nessa casa, porque eu vou trabalhar aqui, né? A empresa ia pagar o aluguel para mim, digo, não, vai ser aqui. Fui com um colchão e um travesseiro e um cobertor. Joguei no chão da casa. Aí não tinha água, nada, ainda instalado na casa, né? O senhor olhou para mim e disse, quer ir tomar banho na minha casa? Digo, poxa, ele não me conhecia, né? Aí fui. Eu vou. Carudo. Cheguei lá, ele era um homem de Deus também. E ele e a senhorinha dele, o casalzinho que morava sozinhos, foram uma bênção para me segurar naquela época eu fiquei por lá, sabe? Então aí frequentei a igreja batista lá, mas em um ano também a depressão foi aumentando e eu perdi o emprego, que era um emprego bom também, fiz treinamento no Uruguai e tudo mais, mas eu não Uhum. conseguia. Então, era uma época que eu não conseguia me fixar. Isso Voltei aí era em que ano que você estava acontecendo tudo isso? 2014. 2013, 2014. 2014. Foi mais ou menos no período que eu fui desligado da Whirlpool na minha primeira vez que eu trabalhei lá. Então, daí já vamos chegar no nosso encontro, né? Tá chegando. Tá chegando. Você vê que bacana. Em 2013, eu fui mandado embora da Whirlpool. Eu tinha acabado de marcar meu casamento. Eu estava em processo para casar com a minha esposa. E aí, marquei o casamento e fui mandado embora. E já tinha assinado um monte de contrato com festa, filmagem, um monte de coisa. Falei, meu Deus, é agora para pagar tudo. Aí fui buscando direção em Deus. Deus falou: vende o teu carro. Aí eu coloquei o carro para anunciar num dia. No outro dia chegou o cara com um monte de nota na mão, assim: vou levar seu carro. Peguei o dinheiro, paguei tudo as festas, tudo, a filmagem, paguei tudo, quitei tudo, festa paga. Aí beleza, e onde nós vai morar agora? Peguei, consegui alugar uma casa
Aí foi, beleza, aluguei uma casa, mas olhava tudo vazio, não tem imóvel, não tem nada. Aí Deus enviou pessoas, mobiliou a casa inteira. Boa. Hoje eu tenho os móveis tenho até hoje, não estragou. O que eu tenho de estragado em casa é o que eu não tive fé de esperar e comprei. Deus é maravilhoso. Aí, então, 2014, 2015 Aham. foi, foi onde eu fiquei sem emprego, onde eu me separei. E a, a separação foi traumática, mas foi um consenso, meus filhos junto. Aí eu já estava com 2 filhos, os filhos conversando com a gente, né? Com nós em 4, família unida, a gente viu que não dava. E os Tava filhos estavam com que idade na época? 2014, o mais velho tinha 15 anos e o menor tinha 11 anos. 5 anos de diferença que os dois têm. Entendi, eram pequenos ainda, né? Sim, mas o mais velho já estava na frente dos adolescentes na igreja e os dois foram sempre muito centrados, sabe? Os meus filhos Deus colocou filhos maravilhosos na minha vida também. E são, graças a Deus, nunca posso dizer de cabeça erguida, eles nunca deram um problema. O Amém, mais glória velho, a Deus. o mais velho agora está formado, o mais novo está na faculdade. E aí acabou que eu voltei de lá, um ano em Borba, voltei, não tinha aonde ficar. Fui ficar no quarto do meu filho mais velho, não, do mais novo. O mais novo foi pro quarto da mãe dele, até eu conseguir alguma coisa, né? Uhum. Aí, nessa mesma época, o mais velho passou na faculdade e teve que ir para Ponta Grossa, em outra cidade. Eu falei, pô, mas eu não estou desempregado, como que eu vou fazer isso, Deus? Aí, tem que ir, tem que ir. Ele foi, a minha ex-mulher pegou e foi junto. Não, vou cuidar deles lá. Daí levou eles junto e ficaram, estão até hoje em Ponta Grossa. E eu fiquei sozinho na casa. Nessa de ficar sozinho, ficava muito tempo com a cabeça vazia, oficina do Sendo do demônio. diabo. Então, aí eu fui ficando cada vez mais deprimido. Eu conseguia um ou outro emprego, mas eu não conseguia ficar. Acho que foi mais um ano assim. E eu ficava tirando para todo lado. E foi bem nessa época, acho que era 2015, mais ou menos, no meio de 2015, que chegou uma mensagem tua no LinkedIn. Uhum. Foi bem aleatório, né? No LinkedIn. Eu olho lá, uma notificação, né? O Thiago Conte. Você conhece? Deixa eu ver se eu me lembro. Você conhece sabe fazer leitura de paquímetro e Leitura metrologia? de metrologia e tal. Isso, alguma coisa de metrologia. Aí, tipo, ué, o que é isso? Vou responder, né? Tipo, sim, sim. E foi aí que você falou de inspeções, tal, 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 e eu comecei a trabalhar contigo. E, olha, foi numa época que, como eu falei agora há pouco, a gente estava conversando, né? Ali foi Deus colocando de volta a mão dele em minha vida e que em momentos anteriores eu cheguei a falar para o meu filho, filho, Deus tirou férias da minha vida. E o meu filho mais velho, numa época eu disse essa frase aqui, ele me deu um esporro daqueles que pai dá em filho, né? Não que filho dá em pai. A gente Uhum. conversando pelo WhatsApp e eu falei, tipo, não, Deus tirou férias da minha vida, filho. Então eu estava muito naquela de me fazer de tadinho, nada prestava, nada era bom. E pensava em um monte de coisa, menos em que Deus ainda ia me tirar de tudo isso. Uhum. Então, algumas vezes que você marcou aquelas primeiras inspeções que eu ia fazer, eu não gostava de dirigir, eu tinha até um certo temor de dirigir, mas eu fui indo. E parece que foram abrindo algumas coisas.
porque além de marcar as expressões, a gente conversava, né, Tiago? Uhum. Então, algumas coisas, Deus foi tocando, a gente falava em Deus, a gente começou a falar em um orar pelo outro, em algumas situações, né, que não vem ao caso. E eu não estava tão firme em Deus, mas em todo esse tempo eu não deixei de ir à igreja, frequentar os cultos. Eu frequentava os cultos. Eu não estava mais com aquele vigor tudo da palavra, mas eu frequentava. E a partir daí eu fui voltando a ter vontade de viver. Uhum. Meus pais, logo em seguida, falaram para mim morar com eles, alugar a casa que eu estava, até para ajudar, e a preocupação que eu tinha de sustentar meu filho na faculdade, como que eu ia pagar, tudo, Deus foi... Foi dando caminhos. Cada trabalho que vinha vindo, Deus ia colocando, sabe? Então, graças a Deus, dava. Eu passava apertadinho, mas sempre, todo esse tempo, foram aparecendo. E cada vez mais, eu precisava. Ai, Deus, esse mês está assim. Pô, tinha semanas que eu não ficava em casa, eram 7 dias de trabalho. Vai. E nessas viagens, algumas vezes, principalmente quando ia viajar, às vezes fazia 600 quilômetros para fazer alguma inspeção, né, que ia para longe. Tinha alguns lugares específicos assim que eu ia passando, vinha aquela voz assim, vai, o que vai acontecer se você virar pro lado? Tinha uma ponte, cara, quando eu ia para Ampere, tinha uma ponte em Cruz Machado, em Onda Vitória, que é sobre o Rio Iguaçu, que é extensa, sabe? Chegava no meio daquela ponte, aparecia aquela voz assim, pô, cara, o que você acha? O que vai acontecer se você virar o volante agora aqui pro lado? Ou vinha um caminhão de frente e falava assim, o que dá se você bater de frente aqui? E olha, nessa hora aquilo me arrepiava todo e eu tinha que segurar firme no volante e passava. Então não foi nenhuma nem duas vezes que eu tinha aquela vozinha dizendo, vai, bate, você tá sozinho, você não... O que adianta você tá aí? E acontecia isso, eu segurava, no que eu segurava, aparecia alguém de uma fábrica que eu nunca fui, que eu passava, olhava para mim, tipo, pô, Deus abençoe, você tá aqui. Não me conhecia. E parece que Deus mandava aquela pessoa certa para naquele horário, sabe? Aham. Que fazia eu esquecer aquilo. E foram se indo. Foi indo. E eu voltei a ir na igreja, mas a minha vida ainda não estava. Ainda Deus tinha mais coisas para fazer por mim. Durante todo o tempo que eu estava casado, eu me afastei um pouco de meu pai e minha mãe. Eu sou filho único. Uhum. E então tinha alguma coisa ali que tinha que ser resolvido também. Quando eles me pediram para morar com eles de volta, então foi mais uma parte que Deus foi arrumando e ajeitou a minha vida com eles. Então tinha muita mágoa, eu acho que eu feri bastante meu pai e minha mãe com o meu modo de agir. E algumas coisas que eu só via ao meu lado, não via o lado deles. Olha, agora acabou de entrar a minha inquilina, Deus abençoe, dona Luzia. Ela conectou aqui e já mandou uma mensagem. Então, ela está morando na minha casa lá em São Mateus do Sul. Uhum. Também foi uma benção. Todos que apareceram foram aparecendo na minha vida. E aí ficavam mágoas. Eu sabia que tinha alguma coisa com a minha mãe, com meu pai, que estava para se resolver. Eu tinha alguma coisa que eu nunca chamei meu pai de pai. Então era uma relação assim, ele era grosso, mas ele sempre trabalhou para sustentar a casa, né? Então eu não tinha aquele aperto assim. Agora eu consigo falar, digo, meu pai, eu chego e dou um abraço nele, a gente ri, a gente conversa. Eu vou para casa e ele tá lá me esperando, sabe? E Deus foi agindo nessa parte, com minha mãe também, a minha mãe muito batalhadora. Então eu consigo dizer que eu amo eles, e eram coisas que
que travavam na minha língua. Travava, não conseguia dizer, olha, eu amo vocês. Uhum. Eu achava que tinha alguma coisa que eles deviam para mim, mas não, era comigo mesmo. Então, Deus sanou isso. Tem alguma coisinha ficou? Fica, mas a gente se resolve, né? Então, eu ficava falando assim, Deus, por que o Senhor acabou com a minha família? Mas eu pensava em minha família como era a minha mulher e meus 2 filhos. Agora eu tô sozinho. Aí Deus foi me dando de volta para os meus pais. Aí com todas essas inspeções que eu fazia com a empresa que você também trabalhava, eu comecei a conhecer vários lugares. Aí eu comecei a vir para Santa Catarina, comecei a ir Caçador, Gaspar, Ampere, que eu ia, em Bituva e tal. E eu falava, Deus, ainda está faltando alguma coisa na minha vida. Era dirigir muito, eu não gostava ainda. Aí num certo momento, eu aqui em Gaspar, fazendo uma inspeção, aparece o dono da fábrica que estava fazendo inspeção e começou a conversar comigo. E perguntou para mim, você não tem vontade? Perguntou o que eu fazia antes. Falei, né, eu era supervisor de produção e eu sou técnico em petroquímica, eu sou técnico em inspeção de equipamentos. E falou, você não tem vontade de ficar trabalhando fixo no lugar de volta? Digo, pô, e um pouco antes eu ficava naquela, né, eu falava às vezes com meus filhos, pô, eu tinha que trabalhar em algum lugar. Uhum. E eu digo, não, se tivesse uma oportunidade em algum lugar, eu trabalharia. Não quer vir trabalhar com a gente? Digo, pô, mas como? Não, vamos conversar com meus irmãos, são 3 donos, né? Aí tá bom, vamos conversar. Mas eu tinha um vínculo, né, com o Fernando nas inspeções. Eu digo, não posso sair assim, abandonar de uma coisa e fazer outra. Eu falei, eu tenho inspeções marcadas até fevereiro. Isso foi em 2019. 2020, 21, 2020, 21, 21, 22, 2019. E aí ele falou, não, vamos conversar. Aí conversamos tudo. Aí eu cheguei em casa e fiquei naquele frio da barriga, pô, agora eu tô bem com meus pais, eu não queria sair de longe, é muito longe, é muito longe, é muito longe, Deus. É para mim mesmo ir lá, eu queria sair, mas não queria. Aí sabe aquele jeito que você coloca a tua vida na mão de Deus? Deus, entrega a minha vida em suas mãos, mas faça assim. Então eu não tinha entregue ainda, eu queria, seja a sua vontade, mas que seja essa vontade, né? Queria dirigir. E eu vim e ficava dando desculpa. Ele falou, e aí? O que você vai vir para cá? Eu digo, eu tenho que vir, minha mãe tá com problema de saúde e tal. Ele esperava mais um pouco. Aí eu conversava com Deus de volta. Deus, não, Deus, eu vou lá, mas se for assim, então eu vou. Eu vim aqui, fui conversar com eles numa outra inspeção, e aí? Fui, conversei com eles de volta, eles falaram, fizeram uma proposta. Aí foi indo de um jeito que não tive como falar. Daí ainda foi, pô, mas eu ainda vou ter que pagar aluguel aqui e tal. Voltei para casa. Deu pouco tempo, o dono ali liga para mim. Digo, achei uma casa para você aqui, já tem lugar para você morar. Olha, pra você ver como que é de Deus, hein? O tempo que você tava enrolando eles ainda persistindo em você. Pois ainda por cima, correr atrás de uma casa para você. Isso então que não pode. De eu Deus, nunca me imaginava sair de lá e estar morando aqui em Blumenau. Nunca passou pela minha cabeça, de jeito nenhum. Quando eu pensava em pegar uma coisa fixa, pensava em qualquer lugar menos para cá. Não tinha condições. E tá, vim. Cheguei, era uma casinha pequenininha, cara, 2 peças. Mas o dono da casa, hoje eu chamo ele de irmão, porque foi um irmão na minha vida. Todo aquele apoio que eu não tive quando eu fui para Telemaco Borba, ali eu tive um irmão, sabe? Então, eu não estava curado daquela depressão. Me doía, um monte de coisa doía ainda no meu coração. Mas ali, cara, eu sentava, de repente vinha ele. Vem aqui comigo, vem comer comigo. Digo, pô, primeiro final de semana lá, a namorada, a mulher dele me chamou para assar uma costela que ele ia fazer uma festa surpresa para ele. Digo, pô, então, não, senta aqui que essa cadeira é tua. Eu tava morando na casa dele atrás, ele morava na frente, mas, pô, eu era da família dele. Então,
foi um acolhimento incrível. E estava faltando daí o lado pessoal, né? Ainda acertar. Então, pô, o que eu estou fazendo ainda aqui, senhor? A empresa que eu estou trabalhando é muito boa, me tratam muito bem, foi direcionado por Deus para mim estar ali, mas eu continuava sozinho. E ainda estava partindo por um caminho meio difícil, mas chegou uma hora e falei, pô, Deus, não é assim. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero estar tentando achar um relacionamento, alguém para viver comigo dessa forma como eu tô. E nisso, assim como, digamos, eu conversando com você, a gente teve aquele contato e você ficou marcado na minha história como aquela guinada que eu consegui voltar e trabalhar e ganhar o meu sustento através de uma forma também que eu não imaginava. Uhum. Veio uma mensagem no Facebook de alguém que puxou uma conversa que a gente queria conversar, que queria conhecer. E aí começamos a conversar. E no segundo dia que a gente estava conversando, ela perguntou para mim assim, você é cristão? Eu sou, mas eu não tô indo em igreja nenhuma, tô um pouquinho afastado. Eu tô orando para Deus já há muito tempo, para que eu encontrar alguém de Deus. Aí me contou a história dela, que também estava passando por alguns problemas e estava sozinha. E ela falou assim, será que você não podia procurar uma igreja e entrar em oração para ver se é assim, se a gente pode se conhecer, se a gente pode continuar isso que tá acontecendo? Aí, pô, fui olhar, digo, tá, tudo bem. Olhei ali, tinha um pastor que eu conhecia, que morava em Blumenau. Aí, pô, tinha o contato dele, fui ligar, digo, eu tenho a igreja de Irmãos Menonitas aqui em Blumenau. Digo, tem, em tal lugar. Aí digo, tá bom, pastor, eu vou. Quando que tem essas reuniões? Era numa quarta-feira. Quarta-feira tem um culto de oração e os domingos o culto. Falei, tá, quarta-feira eu tô aí. Me deu o endereço, eu não conhecia nada ainda em Blumenau, fui pra igreja. Era uma noite de oração, o pastor não estava lá, tinha um pastor substituto, estava lá. Uhum. Mas também foi aquele abraço que daí Deus falou, ó, é aqui. Então, o senhor Alfredo me deu um abraço, assim, falou, de onde você é? E foi conversando, que daí até então eu só conhecia o pastor Reginaldo e o pastor Reginaldo não estava na igreja. E aí Deus foi trabalhando. Então, Deus me tirou lá de São Mateus, meio arrebentado ainda por dentro, e me colocou para cá, disse, você vai ter que ir ali para Blumenau. E eu fui conhecer a minha mulher, que eu falo agora, em Itajaí, e a gente se conheceu através de uma brincadeira no Facebook. E Deus preparou tudo para a gente. Então, olha, a gente está 2 anos juntos. Eu tinha papelada para resolver ainda da minha separação, a gente foi resolvendo. A gente abraçou na igreja junto, então ela começou a frequentar a igreja junto comigo aqui. E a gente tem vivido uma coisa divina. É uma paz, algo que eu não vivia com essa intensidade, sabe? Uhum. E hoje Então, você está então, praticamente noivo, já se preparando para casar. exatamente. Deus agiu de forma que eu tinha que sair de lá. Então, Deus me trouxe para cá, e você vê, eu conheci alguém de Itajaí que eu não imaginava nem que... Eu até brinquei com ela, mas o que tem nessa cidade de Itajaí? Vai ter o Porto. Aí, não me imaginava, então eu tinha que estar aqui. Então, a gente vê agora que Deus foi mexendo as nossas vidas para se encontrar. E aqui a gente também está começando a trabalhar, a ajudar na obra.
esse 1 ano também que eu estou frequentando mais assiduamente a igreja, está sendo de uma bênção incrível na minha vida, e a gente tem um grupo de oração que a gente faz às terças-feiras, que se tornou um pilar. Então, tudo que às vezes a gente passa, a gente chega ali e formou uma família ali na igreja que Deus tem agido na vida de todos, e é aquela parte que faltava para dar uma estabilidade. Então, eu posso dizer que agora, sim, eu sou estável. Eu não tenho momento de pensar, o que eu estou fazendo aqui? Por que a tua vida está... Você se encontrou, na verdade, né? Porque não existe mais aquela de eu estar num lugar assim e deixar aquela voz, uma vozinha interior, e falar, faça tal coisa, faça outra, ou faça isso, faça aquilo. Eu não vou dizer que eu tenho que estar relaxado agora e não tenho que estar vigiando, mas os momentos agora estão mais leves. Eu consigo ver. Depois de tudo, no momento que eu estava, eu não via que Deus estava agindo na minha vida. Mas agora eu olho para trás e começo a ver tudo que acontece, que Deus coloca pessoas, coloca situações na vida de cada um, e a gente muitas vezes não enxerga. Você está no meio da onde vai ser a bênção e você não enxerga, não consegue enxergar, porque é cegado por ruídos, por um monte de coisa em volta da gente. Verdade. Eu vendo um pouco da tua história, eu percebo que Deus foi necessário Deus te colocar no fundo do poço mesmo, literalmente, para que quando você estivesse lá no fundo, você aprendesse a olhar para cima. Porque fala assim, eu mesmo, todos nós, o ser humano em si, ele tem já é do nosso DNA, de a partir do momento que a gente está bem, a gente deixar de olhar para o alto, deixar de olhar para Deus, de buscar Deus, de querer estar perto de Deus. Aí chega um ponto que Deus é obrigado a nos colocar lá embaixo, no fundo do poço, porque quando a gente está no fundo do poço, a gente olha para frente, olha para trás, olha para a esquerda e para a direita e não vê saída. A nossa única saída é olhar para cima, aonde está o trono de Jesus. Que aí ele nos ensina que tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, a gente tem que pedir para ele, buscar direção para ele, que aí ele vai mexer nos pauzinhos. Você pode ver que eu percebo aqui que o cuidado que Deus teve na tua vida, tipo, de nos momentos certos colocar pessoas, me usou para abençoar a sua vida. Eu fico muito feliz por ter feito parte da sua história, por ter sido um instrumento de Deus numa fase que você estava precisando muito. E sou muito grato a Deus por Deus não ter permitido que você desse ouvidos a essas vozes do diabo que você compartilhou aqui, que você ouviu e poderia ter acabado com a sua vida. Fico muito feliz por você não ter ouvido essas vozes e por todas as pessoas que Deus colocou no teu caminho para mostrar o quanto Ele te ama. E eu vejo que Deus tem um grande propósito na sua vida, porque por todas as vezes que você se afastou, ele poderia ter deixado você quieto no teu canto, mas o tempo todo eu vejo pelo teu testemunho, Jusinei, que Deus falava, não, vem para cá, não, vem aqui. Aí você estava passando por algum momento de necessidade, ele colocava a pessoa, eu vou cuidar de você. Ele estava o tempo todo mostrando, eu te amo, eu cuido de você, mesmo quando você não lembra de mim, eu estou cuidando de você. Eu vejo o amor de Deus na sua vida, o cuidado de Deus na sua vida. E assim, algo que Deus falou comigo na semana, eu estou sentindo muito de falar com você. Eu vejo muito José na sua vida. Não sei se você conhece a história de José. José, ele tinha um momento da vida dele no começo, que ele tinha uma vida boa, uma vida farta, ele era o preferido do pai, tinha do bom e do melhor. Mas chegou um certo momento da vida dele, tudo foi tirado dele. Ele foi vendido como escravo,
da escravidão foi preso, da prisão ele foi humilhado, perdeu tudo. E até quando chegou, a gente sabe lá que ele se tornou o governador do Egito, né? E até interessante que esses dias eu compartilhei com o meu pastor uma revelação que Deus me deu que eu achei bastante interessante. Não sei se você já prestou bem atenção nessa parte. Teve uma parte lá da história de José que ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro. Sim. E aí, quando ele revelou o sonho, ele falou assim pro copeiro: quando você chegar diante de Faraó, lembra-se de mim. Fala para o Faraó de mim. E o que aconteceu? O copeiro não se lembrou dele. Aí, muitas vezes, eu me coloco nisso, que muitas vezes acontece comigo, eu falo: Deus, você não lembra mais de mim. Olha, Deus, você não se lembrou de mim. Da mesma forma, José falou: o copeiro esqueceu de mim. Deus não se lembrou de mim ali, não. Então, por que aconteceu isso? Eu tive essa revelação. Se o copeiro tivesse lembrado de José naquele momento, qual que era a vaga que tinha para ele? Padeiro. Ele ia ser padeiro. Mas não era o que Deus tinha para a vida de José. Deus tinha que ele fosse governador e não padeiro. Então Deus fez com que o copeiro se esquecesse para que se cumprisse o propósito de Deus na vida de José. Então, muitas vezes, você se sentiu sozinho, você se sentiu desamparado, sem rumo, sem saber a questão da vida, porque Deus não era o momento de Deus ali para a sua vida, porque ele tinha algo maior para a sua vida, e ele tem algo maior para a sua vida, eu vejo isso. Ele tem um propósito para a sua vida. Um grande sinal é o teu relacionamento começar na base de oração. Um relacionamento que começa na oração, ele vai ter fruto, porque tudo na oração é um bom começo, um bom princípio, é algo que cresce para a eternidade. Então, mantém isso, a oração é a base para tudo. E eu vejo um grande propósito na sua vida. Busca a Deus, que Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida, pelo cuidado que Deus tem para você. Não sei se encaixou as coisas que eu falei, mas eu senti de falar. Nem lembro que parte do teu testemunho você estava. Agora ele vai ter que se relembrar aqui. Não, mas imagina, Deus coloca. Essa semana já faz uns 3... Não, vamos dizer uma semana. Deus tem colocado também. Se fala sempre assim, que versículo marca a tua vida. Então a gente sempre pensa alguma coisa que marcou, né? E tinha alguma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E desde sábado, a gente tem visto nessa semana, todo lugar que eu olho, aparece aí Marcos 8,36, de que adianta do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E isso eu vi que no sábado a gente estava escutando, queria escutar louvores. Pegamos e colocamos o Matos Nascimento para escutar. Aí eu peguei o testemunho do Matos Nascimento. E ele falou da conversão dele, foi quando alguém colocou um papelzinho no bolso dele, e pegou o papel e eu olhei. De que adianta você ter tudo na vida e perder a sua alma. Isso foi no sábado. No domingo, fomos para o culto. O pastor foi fazer a pregação, Marcos 8, de 31 a 38. Passou pela mesma passagem. Aí hoje, de manhã, eu acordei também, acordo 4 horas da manhã, você acorda às 3, né? Vi a tua mensagem ali, digo: irmão, vamos estar junto a partir de tal hora. Aí eu olhei o versículo de hoje, da Bíblia Online. Marcos 8, 35. Mas aí pega 36, eu digo: não, tem alguma coisa. E realmente, a gente olha por algumas coisas que Deus faz na nossa vida, que tem momentos que você está muito bem, e tem momentos que você acha que está bem. Então, nem sempre quando você está... Os outros estão vendo você bem, você está daquele jeito. Então, muitos vinham de fora, olham assim, na casa daquele cara está tudo uma maravilha. A vida dele é só alegria.
mas entre quatro paredes ali, onde você está, é você e Deus que sabe realmente o que se passa. Então, a gente pode ter tudo. Então, teve momentos que eu estava bem, teve momentos que eu estava mal, mas esses momentos que a gente está bem não quer dizer que vai durar para sempre e que você deve Uhum. esquecer Deus. Nós temos 80, 90 anos aqui na Terra, 50, 30, 20, e depois daqui a gente tem uma eternidade toda. Uhum. Então, de que vale você se entregar a coisas ilícitas, de que vale você levar uma vida desregrada, esquecendo da tua parte espiritual, viver na carne, como a gente fala, e depois passar uma eternidade toda ardendo, sem ter Verdade. aquela vida eterna esperada, que é a vida eterna que Deus coloca pra gente, que é de graça, né? É gratuita, é graça de Deus. Sim. Então, confessa teus pecados, crê em Jesus Cristo, crê que Ele é o Salvador de sua vida, que eu te prometo a vida eterna. Uma vida que não é essa vida, né? Uma vida de alegrias, que a gente vai estar, Uhum. onde não vai ter choro, onde não vai ter lágrimas, onde você não vai ter dores. E até para pessoas que não são cristãos, que não acreditam. Aí, às vezes, eu lembro uma vez que eu brinquei com um rapaz, falei, tipo, tá, você acha que não existe céu e não existe inferno? Tudo bem, mas pensa assim, você tem certeza que não existe inferno? Mas, cara, vai que quando você morre, você vê que tem, na dúvida, assim, digo, pô, tem inferno. Digo, na dúvida, não vale a pena você tentar viver certinho para você escapar desse inferno, se tiver, no teu caso, que você não acredita, se tiver inferno, você cair lá. Então, pô, leva a vida correta, tenta seguir os ensinamentos que se não tem o inferno, você vai morrer, não vai fazer diferença na tua vida. Agora, se tiver um inferno e um céu, isso vai fazer toda a diferença na tua vida, eterna, depois. Então, a gente tem que pensar como se, como fala, amanhã pode ser o dia que Jesus vai pegar e vai levar a gente. Uhum. A gente não precisa esperar todos os acontecimentos do Apocalipse. A gente pode fechar o olho hoje e amanhã não abrir mais. Verdade. Então, vigiar e orar, que Jesus vem como ladrão na noite, vem escondido. A gente não sabe o dia e a hora. Se a gente soubesse a hora, ia ser muito fácil você fazer tudo que der na tua cabeça e na última hora, digo, Deus, agora eu quero a minha salvação, eu creio em Ti. A gente tem que crer que Jesus entregou a vida dele por nós, foi um preço alto que ele pagou, mas depois daquele dia a gente tem a certeza de que se a gente crer, a gente entregar o coração para Jesus, a gente vai estar salvo, vai estar morando com Ele nos céus e vai ser só bênçãos. A nossa vida aqui é curta, a gente tem que levar de forma com que não prejudique as pessoas, sempre que puder ajudar, sempre que puder estar levando um apoio e ajuda, não é você pegar e dar um pão, você dar uma esmola ou você simplesmente falar, ai, Deus te abençoe. Ajuda é você, às vezes, muitas vezes, chegar e só dar um abraço em alguém que você vê que está passando mal. É você falar um bom dia em todo lugar que você chega, entrar com um sorriso no rosto para você resplandecer a glória de Jesus na tua face, porque Uhum. muitas vezes tem uma pessoa que está ali, está sendo tentada, só precisa de você, de um sorriso teu e de alguém que chega assim e diz, bom dia, Deus abençoe teu dia. Então, Essa é a diferença, né? pequenas coisas que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa naquele momento. Eu sei porque muitas vezes aquele sorriso que eu precisava foi dado na hora certa. Teve alguém que sorriu e olhou e nem Uhum. sabe. Talvez muitas pessoas nem sabem que foram importantes, mas elas foram importantes. E hoje, como eu digo, hoje eu só tenho a agradecer a Deus porque minha vida
Estou longe, continuo longe dos meus filhos, que era o que ficava falando, de Deus, olha, estou sozinho. Não, eu estou longe, mas Deus providenciou pessoas para estar perto de mim, providenciou agora uma mulher com quem eu sou grato, porque tem uma vida plena de bênçãos e me levou para frente novamente e me levou a olhar de volta para Deus e mostrou que a gente tenta escapar, mas chega uma hora que Deus vai mexendo, como diz você, Deus mexe os pauzinhos e digo, não, você tem que sair daqui, você é lá, teu lugar é lá e é lá que vai ser bênção. Eu só peço para Deus que eu possa realmente ser usado e ser instrumento na mão dele daqui para até quando ele quiser ainda que eu esteja nesse mundão aí. Amém. É igual a passagem de Jonas. Conhece a passagem de Jonas? Deus tinha vai para o norte, não, eu vou para o sul. Não. Então, Deus queria que ele fizesse algo para ele lá. Se não me engano, que ele falasse evangelho da palavra de salvação, do juízo de Deus em Nínive. Ele ia falar, não, para aquele lugar eu não vou, não. Aí teimou, foi parar foi barriga do posto e foi para a barriga da baleia e foi vomitado lá em Nínive. Lá em Nínive. É assim. A gente não pode ser totalmente vedado à vontade de Deus. Vai chegar uma hora que ele quebra. Ah, não, você não quer ir? Você vai dar uma quebrada e acaba fazendo. A gente tem o livre-arbítrio, mas se você entregou a tua vida a Cristo, você consegue, chega uma hora que você consegue ver realmente o que Deus quer fazer contigo. E a gente tem que se deixar levar. Não é, a gente não entende. Eu às vezes ainda falo para o meu filho que ele também teve algumas, o mais velho, né, teve algumas situações que parece que ele estava num caminho e agora Deus deu uma parada e digo, calma que o teu caminho é esse. E ele sabe do que, se ele está me vendo, ele sabe do que está falando e ele está tendo bênçãos também. Meu filho mais novo também, ele estava com alguns problemas e achava que não ia passar na faculdade, que estava tendo dificuldade de estar lá, tá lutando e eles ainda também, eu peço a Deus que cuide deles também, que eles possam ser usados, que eu tenho certeza que eles também vão ser usados, eles têm um testemunho bom e Amém. Deus vai usar eles também para a obra dele. Bacana que você falou aí, você falou uma coisa bem interessante. A chave é Jesus para tudo na nossa vida. Não sei se você já leu esse salmo, o Salmo 139 é um salmo marcante na minha vida. Porque eu era de igreja católica, minha família era de igreja católica, mas eu ia, tipo aquele negócio assim, vai que é verdade. Só que eu era um ateu, entre aspas. Eu não acreditava, tipo, fazia por tabela. Naquela questão, se for verdade, pelo menos eu estou fazendo. Mas não era, não temia Deus, não acreditava, tinha uma vida desregrada, era cheia de bagunça, tudo. Mas teve um momento que eu tive um encontro com Deus. E aí a minha vida, quando eu tive esse encontro com Deus, Jocinei, a minha vida estava totalmente destruída. Totalmente destruída. Faltava pouco para me chegar à questão de morrer. Só faltava isso para mim. E aí Deus me levou, depois que eu passei por encontro com Deus, que é um evento que a gente fica 2 dias recebendo de Deus, eu cheguei, fui fazer meu devocional, caí em Salmo 139 e falava assim, né? Todos os seus dias foram escritos e determinados no meu livro, quando nenhum deles ainda havia. E eu os determinei. Dias maravilhosos e perfeitos que excedem os grãos de areia da face da terra. Se você contar, o que eu tenho excede. Aí eu olhei para aquilo, eu olhei para minha vida e falei assim, mãe, como assim? Se você está falando que a minha vida ia ser maravilhosa, por que está desse jeito? Aí Deus falou para mim assim, quantas vezes você perguntou para mim o que eu queria para você? Aí o que eu queria compartilhar aqui é, Deus, ele tem um plano para a sua vida, para a vida dos teus filhos.
o principal vocês já conseguiram, que é o quê? Aceitar Jesus. É o que a grande maioria, no geral, e eu me coloco nisso, eu cometi muito esse erro, quando a gente se converte e aceita Jesus, a gente aceita Jesus como Salvador e acaba sem querer, na inocência, ou algumas pessoas por querer, tira o Senhor da equação. Porque quando a gente aceita como Senhor, o Senhor, ele é o quê? Ele tem as suas vontades na nossa vida. Ele quer mudar algumas coisas na nossa vida, ele quer mexer em algumas coisas que dói, que machuca às vezes, que não é legal, mas ele quer mudar porque ele quer algo maior para a sua vida. E muitas pessoas não querem essa mudança. E quando a gente aceita ele como Senhor, a gente entende que ele tem uma vontade, e essa vontade está escrito nesse Salmo 139. Então, todo dia a gente perguntar: Deus, esse trabalho é para mim? Deus, essa esposa é para mim? Deus, essa oportunidade é a sua vontade para mim? Porque a gente eu mesmo, eu tenho um histórico lá atrás que as minhas vontades só foram furadas. Então, hoje eu tenho que aprender a achar a vontade de Deus, porque eu sei que a dele é certeira. Eu erro ainda, tem hora que eu entro numas frias, que é porque eu não escutei a Deus. Eu senti que não era para fazer e fui teimoso. Mas isso é verdade. A gente tenta fazer aquela, né? Como eu tinha falado antes. Faça a sua vontade, mas que seja mais ou menos assim. Então a gente não se entrega totalmente. E tem uma coisa que o nosso pastor aqui sempre fala, geralmente ele cita essa passagem, que fala assim: Deus não falou que a gente vai ter só coisas boas. Na palavra lá tá lá, né? Pegue sua cruz e siga-me. Então, na cruz a gente vai ter lutas, não é só maravilhas. Você tem que lutar, você tem que fazer a tua parte, né? E ele diz assim: não se preocupa. Deus sabe que você é bem pior do que você pensa que é. Então, a gente não... A nossa índole, o nosso pensamento é pro mal. A gente não vai conseguir ser perfeito, mas a gente tem que reconhecer quando erra. E tem que pedir a Deus essa direção e tá aberto. É difícil você falar agora de conversa com Deus, né? A gente vê relatos no Antigo Testamento que Deus conversava com os filhos dele aqui na Terra, com quem ele queria tocar. Hoje, a gente não imagina Deus conversando com a gente, mas ele coloca detalhes, ele coloca situações que a gente tem que parar e pensar e ver de lá. Aqui é Deus agindo. E confirmar, como você falou, né? Deus, é isso? É uma pergunta que tem que ser feita, eu concordo contigo. Deus, é isso? É isso que eu vou fazer? É certo isso que eu vou fazer? É correto o que eu estou fazendo? E talvez 90% da população mundial às vezes parasse antes de fazer qualquer coisa, independente da crença que tivesse, mas só parasse para pensar: será que é isso que eu vou fazer? Isso é certo? Eu acho que muitas guerras, muitas coisas grandes que acontecem não iam acontecer se tivesse aquele segundinho para parar antes de agir. Verdade. É isso aí, estamos caminhando para o encerramento. Estamos aqui já nos minutinhos finais. Não, até que não, estamos dentro do horário. Passamos porque a gente começou uns 10 minutos antes, mas estamos com crédito. Josinei, como costume em todas as nossas lives, o nosso entrevistado, nosso participante da noite, a gente convida ele a fazer uma oração de encerramento, não é obrigado, você faz se sentir. Mas antes, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que você sentir no coração, de encerramento. Você pode falar um apelo para as pessoas, você volta para Deus, seja usado, fique à vontade aí.
Eu gostaria de agradecer. Eu sei que a gente que vive, o que viveu, o que aconteceu na vida da gente, então a gente sempre pensa que o meu sofrimento é o pior de todo mundo. A gente não olha muitas vezes para o lado. Então, assim, independente da crença que você que está assistindo agora, você tenha, independente de como você age, você é ateu, você é dessa ou de outra determinada denominação, a gente tem um Deus que foi maravilhoso. Ele mandou o filho dele para morrer por nós e é esse Deus que a gente deve cultuar, que a gente deve seguir, que a gente deve ter um certo temor em relação à obediência, porque o que ele tem para a gente é maravilhoso. Acho que toda vez que se sentir pressionado, que se sentir abandonado, procura ajuda. Deus vai colocar alguém na sua vida e tente abrir seu coração para Deus. Você não precisa estar indo em uma igreja, você não precisa estar numa determinada denominação para você entregar a sua vida a Cristo. Vai sozinho, vai num lugar que você está e conversa com Deus. Deus é Pai, Ele trata a gente como filho, Ele escuta a gente como filhos dele. Então, entrega o coração a Deus, que Ele vai te encaminhar, Ele vai te colocar num lugar que você vai se sentir bem, vai colocar pessoas que vão te trazer para Cristo e eu tenho certeza que a tua vida vai se desenrolar do que acontece nas vidas. Então, que cada um possa ter essa procura, possa realmente ler a Bíblia. É uma palavra que está ali, que Deus deixou para... Ele não manda mais mensagens como mandava na antiguidade, antes de Cristo, mas ele tem... A palavra dele ficou ali, não muda. Você tem consolo. Em todos os lugares do país, você tem vai ter uma pessoa que pode te auxiliar, você tem igrejas abertas no país todo. Então, a gente não deve usar como desculpa, eu não tenho para onde fugir. Antes de fazer qualquer coisa que, numa depressão, você pode estar sendo intrigado a fazer, e a gente sabe quais são as armas que o inimigo usa. Pare, pense, converse no íntimo com Deus e procure ajuda. Não deixe de procurar ajuda. A nossa vida aqui é para ser vivida. A gente não deve abreviar os nossos dias. A gente tem que buscar Deus e buscar toda essa alegria, toda essa prosperidade que Ele tem prometido para a gente. Pode não ser aqui na Terra, mas a nossa alegria vai vir. Que Deus abençoe cada um. Quero nesse momento estar orando por cada pessoa que está assistindo, por cada pessoa que vai assistir. Senhor, Tu sabes tudo o que acontece, meu Pai. Tu sabes de tudo a aflição que tem no coração dessas pessoas, Senhor, meu Deus. Esteja tocando cada um, meu Pai, da forma com que deve ser tocado. Ó Pai querido, esteja enviando suprimento, Senhor, para as pessoas. Supre todas as suas necessidades, meu Pai. Necessidades físicas, necessidades espirituais, Pai amado. Toca nas feridas, meu Pai. Toca no sofrimento, nas dores, em tudo que possa estar levando as pessoas, meu Pai, a um pensamento de destruição, um pensamento de acabar com sua vida, meu Pai amado. Ó Senhor, meu Deus, Tu sabes quem você deve tocar, Senhor. Ó Pai, vai nos hospitais, meu Pai. Levanta pessoas, Senhor, que possam dar testemunhos de quão grande é o Seu amor, de quão grande é a graça que Tu tens, meu Pai amado. Cuida, Senhor, cuida dos corações,
Reacende a brasa daqueles que estão afastados de Ti, meu Pai, daqueles que já sentiram, já entregaram a vida a Ti, mas agora, nesse momento, estão afastados, Senhor, meu Deus. Esteja acendendo, Pai, a brasa no coração deles, que eles possam inflamar, que possam ajudar outros, Senhor, a conhecer a Ti, meu Pai, e a conseguir essa salvação. Pai querido, ilumina, Senhor, os governantes dessa terra, meu Pai. Abençoa as pessoas que estão no comando, que têm o poder de dirigir essa nação, meu Pai. Abençoa o nosso Brasil, Senhor, meu Deus. Ó Pai, essa terra é sua, meu Pai. Não deixe que o mal possa invadir, Senhor, também aqui. Seja colocada uma pessoa guiada por Ti, Senhor, que Tu escolhestes e não que nós escolhemos, meu Pai. Esse país é seu, essa terra é sua, meu Pai querido. A minha vida é sua e a vida de cada irmão que está escutando essa palavra, Senhor, que está chegando até Ti, Senhor. Essas vidas são suas, Pai. Abençoa cada um, meu Pai, derrama suas bênçãos, Senhor. É que eu te peço, Pai, te agradeço por essa oportunidade, por esse dia, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jusinei. Agradeço muito aí você ter aceitado. Foi um prazer e uma honra ter a sua participação aqui conosco no Hall Podcast. Eu creio que a sua história, o seu testemunho vai edificar muitas vidas, porque hoje a gente teve o pico aí de 8 pessoas online. Algumas saíram, outras voltaram, mas no decorrer da semana eu creio que vai chegar a 40, 50. Tem lives que chegou a 7.000 visualização. Então vai ficar registrado aqui. Todo mundo que tiver o contato com o nosso canal vai ouvir a sua história, e eu creio que Deus vai usar a sua história de vida Amém. Para mudar muitas vidas aí, em nome de Jesus. Amém. Valeu, Thiago. Deus abençoe. Que essa semana que vem agora, nesse final de semana, a semana seja abençoada em todos os aspectos também. Sua vida, a vida da sua família, da sua igreja, o seu pastor Esdras, né? Que Deus abençoe a vida, que Amém. tenho certeza que ele é usado por Deus para trazer muitas almas ainda para ele. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Você comentou que você participa do círculo de oração. Lembra de mim lá nas suas orações lá, que vai ser lembrado sim, Thiago. Toda oração é bem-vinda e eu recebo em nome de Jesus. Amém. Vai. Vamos Então, estar orando por ti. Terça-feira, sinta a presença de Deus na sua vida. Amém, eu recebo. Então, pessoal, estamos encerrando aqui. Me despeço de todos vocês. Obrigado, Jusinei, mais uma vez. Vou estar passando aqui a nossa vinheta de encerramento do nosso podcast. E aí, a semana que vem, estamos de novo aí. Abraço. Tchau, tchau, Jusinei. Até a próxima. Fui.